Caríssimos irmãos, bom dia. Mais uma vez estamos aqui para a nossa santa meditação do nosso Santo Evangelho e hoje a igreja comemora Santa Adelaide, uma história muito rica que eu convido a você aí depois, se tiver um tempo e conseguir, será sempre bom ler a vida dessa santa qual a igreja hoje celebra. Muito perseguida, mas que exemplo de caridade e bondade para com o próximo. Nosso evangelho hoje ele se encontra em Mateus 17, do 10 ao 13. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ao descer da montanha, os discípulos perguntaram a Jesus por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro. Jesus respondeu: Elias veio e colocaram tudo em ordem. Ora, eu vos digo, Elias já veio, mas eles não o reconheceram. Ao contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos compreenderam que Jesus lhes falava de João Batista. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, nesse tempo profundo de preparação com o qual vivemos, que estamos na segunda semana do Advento, hoje é a pergunta que os discípulos fazem a Jesus sobre Elias e o que Elias iria fazer primeiro. Porém, Jesus responde que Elias já veio e fizeram tudo o que quiseram com ele. Nós vamos ver também que os discípulos compreendem que Jesus também se tratava a respeito de João Batista, mas João Batista também veio preparar o caminho. Caríssimos, hoje eu quero, com esse trecho que Jesus fala que fizeram tudo com ele, né? Não acreditaram. Tinham João Batista, como nós víamos ontem, como um homem possesso pelo demônio. Veio o próprio Jesus, que estava no meio deles e foi maltratado, rejeitado. Hoje, meus irmãos, não é diferente também. Talvez você sofra perseguição na sua casa, no seu trabalho, no meio que você convive, porque você é adepto a Cristo, a esse segmento. Então eu aqui quero dizer e perguntar ao mesmo tempo: Jesus foi perseguido por quem? Se você sabe a resposta, bom. Se não, vou refrescar a sua mente. Jesus foi perseguido pelos doutores, mestres da lei. Quem eram essas pessoas? Pessoas que estavam em meio ao templo, comandando o povo para Deus, entre aspas. E Jesus e João Batista e todos os profetas foram perseguidos, porque João Batista é o último, tudo se resume em João para chegar a Jesus. É a prefiguração, os profetas são uma prefiguração de tudo isso que irá acontecer. No entanto, irmãos e irmãs, nós vamos vendo hoje, dentro da nossa igreja, dentro de tantas e tantas comunidades, um evangelho que não está sendo
tão forte, esclarecido, mas um evangelho um pouco solto, uma igreja um pouco light, que não se preocupa tanto mais com a salvação. Cristãos hoje que não pregam a verdade de Cristo, que os tempos mudaram. E é isso que Jesus está dizendo hoje. Elias já veio, mas fizeram tudo o que quiseram com ele. Desacreditaram. Irmãos, eu não posso deixar de falar essa verdade. Uma igreja, uma comunidade que se preocupa com tantas e tantas outras causas sociais, mas que ela não tem o centro como Jesus, como a salvação, e dizer que para cada um de nós que temos que mudar de atitude de vida, pois passaremos diante de um justo juiz. Esse não é um papel sério. Essa igreja já não está pregando a verdade de Cristo. Então aqui, nessa meditação de hoje, eu quero chamar mais uma vez a atenção nesse tempo que estamos vivendo. Quando você vê essas pessoas aí, até mesmo nós vemos dentro da igreja, pessoas que querem dizer que as coisas mudou, que os tempos agora são outros, que o pecado pode juntar, andar de mão dada, uma atitude errada pode andar junto com as atitudes divinas. Essas pessoas não estão em comunhão com a igreja e não estão em comunhão com a verdade, que é a palavra de Deus. E por tudo isso, todos aqueles que vão pregar e vão falar a verdade de Cristo, que o inferno existe, que a condenação existe, que o céu também existe e que é por ele que temos que lutar, aí nós vamos ver ser perseguido, ser colocado de escanteio. Isso acontece nos grupos de orações, isso acontece dentro das comunidades, isso acontece dentro de tantos e tantas pastorais, mas a verdade é uma. Não tem mudança da palavra. Há 2021 e 23 anos atrás, o que Jesus pregou, isso permanece. Modernismo sempre irá acontecer, mas dentro da Sagrada Escritura não. Podem até tentar, mas não irão conseguir, porque Jesus diz que céu e terras passarão, mas as minhas palavras não passarão. O que foi que aconteceu com João Batista? Teve a sua cabeça degolada. Por quê? Porque João denunciava um ato ilícito que estava acontecendo. Herodíades, que era mulher de Filipe, tinha um caso com Herodes, e João, por amar eles, todo dia falava: Herodes, isso não é lícito, você não está certo, você está com a mulher do seu irmão. E você vai ver que a narrativa do Evangelho, Herodes até gostava de ouvir João, mas no entanto ficava embaraçado. Por quê? Porque não queria a verdade. Queria os seus bens carnais, seus prazeres aqui. E hoje, meu irmão, se nós, que somos igrejas, se deixarmos levar pela sedução que o mundo está aí, vamos nos acabar fazendo a mesma coisa. Sermos capazes de odiar aqueles que falam a verdade, sendo capaz
de rejeitar aqueles que querem viver um evangelho verdadeiro e nos tornaremos assim também como Herodites e como Herodes, né? Então, que João Batista veio preparar o caminho do Senhor, que Elias já veio, mas Cristo veio, se entregou na cruz por cada um de nós. E isso não podemos negar. Outra coisa, se perseguiram a ele, nós também seremos todos nós perseguidos. Mas não se preocupe, porque o próprio Cristo diz que ele venceu o mundo. E qual é esse mundo? Não é esse mundo aqui dos meros prazeres, não. É o mundo da morte. A morte foi vencida por Cristo. E depois de fazermos essa peregrinação nossa terrestre, em meio a tantos sofrimentos, em meio a tantas rejeições, pode ter certeza, meu irmão, a nossa recompensa será a coroa da glória. Que Deus te abençoe. Medite bem esta palavra de Deus, carregue para o seu coração e não tenha medo de sofrer perseguições, de ser taxado como diferente, como que agora quer ser o santo ou a santa. Não se preocupe, porque Jesus também passou por tudo isso. João Batista, disseram que João Batista era possuído até por um demônio. Tá vendo? Um homem tão puro que se alimentava com mel e gafanhoto. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a alegria do Senhor seja a nossa força.